Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje quero falar sobre um assunto que eu acho que é bastante importante, mesmo que não tenha muito a ver com os temas que eu falo aqui no meu canal. Quer dizer, tem a ver e não tem a ver, depende do ponto de vista. Antes de mais, antes de vocês seguirem a ver este vídeo, tenho que vos dizer que eu não sou nenhum experto. Isto só são as minhas ideias, a minha experiência de vida. Se vocês concordam ou não, isso já é com vocês. Vocês, antes de assumirem isto como uma verdade, procurem especialistas que realmente estudaram, que realmente são espertos, procurem médicos e, uma vez dito isto, vocês já sabendo isto, posso continuar aqui com o meu vídeo sabendo que vocês são donos das vossas decisões. Todas as decisões que vocês tomarem, né? Mesmo sabendo a minha informação ou não, quer dizer, depois de saberem a minha informação, isso já é problema vosso. Ok, pessoal? Trato feito? Excelente. Então, tenho que vos dizer que, né, só para vos dar aqui uma pequena introdução, né, destas coisas, eu sempre, desde a minha época, da minha era dourada, para quem sabe, para quem vê os meus vídeos, já sabem que eu sou das pessoas que, de certa forma, seguem o caminho espiritual, apesar da espiritualidade não existir, mas isso, um dia vou aprofundar um bocadinho este tema da espiritualidade, porque é que a espiritualidade não existe. Só que desde baixo, quando nós estamos cá em baixo de todo, quando somos um ser humano, parece que a espiritualidade é algo que cresce, quando ela já é. Mas pronto, isso fica para outro vídeo. Se algum dia me lembrar, eu falo sobre isto. Agora, sempre estudei o poder da mente, como é que a mente funciona. Apesar de não ser nenhum esperto, mas sou daquelas pessoas que se interessa, que lê os seus livros, não que me tenha mergulhado dentro desse assunto, mas sou daquelas pessoas que lê um livro, gosta desse livro, interioriza a informação e depois passa para outro assunto. Eu estou sempre a passar de um assunto para outro, assunto para outro. Não fico muito tempo a tentar tornar-me um mestre, um sábio nesse assunto. Então, por essa razão é que eu aqui só vou dar a minha experiência ou aquilo que eu acho que as pessoas devem fazer antes de se tornarem um problema sério. Antes de vocês irem ao psicólogo, antes de vocês irem ao psiquiatra. Então, uma vez sabendo isto, não é? Vamos ao que interessa. A primeira coisa que nós temos que saber é que a esquizofrenia é a fase final da doença. É quando a doença já está. Já está num estágio final, onde antes dela surgir aconteceram outros assuntos, foram tomadas certas decisões que não foram paradas, ou aconteceu algo. E antes de também continuar, temos que dizer que a esquizofrenia também pode ser causada se as pessoas abusam de certas drogas, ou certos medicamentos, ou certas substâncias ilícitas, ou qualquer outra coisa, como pode ser a ayahuasca, como pode ser o peyote, como pode ser cogumelos mágicos, como pode ser LSD. Então temos que ver que se a esquizofrenia, essa doença mental, essas alucinações que vocês têm, foi causada por isso, então isso já é um problema mesmo sério. Isso aí vocês têm mesmo que ir ao psiquiatra, ao psicólogo, quer dizer, melhor ao psiquiatra, ok? Para tratar isso, tá? Porque realmente já não há forma. Já tem mesmo que ser tratado por especialistas, por expertos nessa área, né? Temos que ser conscientes disso. Agora, quando
quando essas alucinações, essa esquizofrenia não foi causada por esse tipo de substâncias. Aí já se pode, em certa medida, já se pode travar. Já se pode tentar controlar. Mas é preciso fazer um trabalho de consciência. Temos que ser conscientes. A pessoa realmente tem que trabalhar com alguém que lhe consiga dar conselhos, que lhe consiga orientar, que lhe consiga dar instruções, práticas, exercícios. Qualquer pessoa que começa a ter problemas psicológicos, tudo começa por um pensamento. E esse pensamento, quando é alimentado, quando a própria pessoa começa a duvidar, e isto é preciso atenção, depende do pensamento, mas normalmente é o pensamento de dúvida. Será? Quando a pessoa começar a duvidar da realidade, como pode ser o gaslighting, quando alguém diz que fez uma coisa, a pessoa sabe que aquela pessoa fez isso e a outra pessoa diz, não, eu não fiz. Então isto pode levar a pessoa a ter problemas psicológicos. De não saber o que é a realidade. Se a realidade é isto, se isto é verdade, se não é verdade, então começa a duvidar cá dentro. E quando essa pessoa começa a duvidar, começa a distorcer a realidade. E aí começa a esquizofrenia. Ou começa as alucinações. Ou começa a sair desta realidade. Já começa a entrar em várias realidades, a desconfiar se o que está a acontecer é real ou não. Aí começa a esquizofrenia. Então nós temos que parar. Porque, como eu antes tinha dito, que podia ser através de substâncias, podia ser... Mas também pode ser através do gaslighting. As pessoas dizerem uma coisa, depois dizerem não, e a outra pessoa começar a duvidar. Isto durante algum tempo. Então isto acontece muito nos relacionamentos. Tenham muito cuidado entre homem e mulher, que isto o que não falta é pessoas destas que manipulam as outras, já? Tenham muita atenção, que vos pode levar a procurar, nestes casos até pode ser um psicólogo, mas nos casos mais graves possivelmente vão ter de ir a um psiquiatra. Agora, mas nós vamos pegar, se calhar, no mais leve, é quando a pessoa começa a duvidar, não é? A duvidar de algo. Será que é real? Será que não é real? Sempre. E isto aconteceu comigo porque quando eu estava na parte da espiritualidade, esta parte dos mundos paralelos, dos metaversos, quando comecei a ter este tipo de experiências e quando eu comecei a trabalhar em mim, entre quem sou eu, né? Quando realmente começamos a sair desta fase mais baixa, de um estado de consciência mais baixo para um estado de consciência mais alto, começa-se a distorcionar esta realidade. E uma das fases mais difíceis que eu tive foi a etapa do não tempo, em que o tempo não existia. A sério, eu já contei aqui essa experiência, em que o tempo não existia na minha vida. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida em que eu tive que enfrentar, em que o teu cérebro não consegue interpretar o tempo. Então, viver isso durante 3 meses, depois tive 3 meses a acontecer-me isto, depois mais 3 meses, passou 6 meses depois, a mesma coisa. Isso deixou-me pior que um chapéu de um pobre. Né? Quando nós começamos a ver realmente o que é esta realidade, como é que esta realidade funciona, sabendo... Depois vocês podem ver as minhas teorias aí no meu canal, onde eu
há muitos vídeos onde eu tenho muitas teorias e digo mais ou menos como é que este metaverso funciona, ou como é que este mundo funciona, como é que este corpo funciona. Então, já por aí vocês podem ver, caralho, este gajo está louco. Não, eu agora estou super bem, mas já passei por situações quando choca-se com este tipo de realidades. O que é que acontece? Este cérebro que está aqui não tem que fazer os ajustes e durante esses ajustes, se nós não temos cuidado, podemos realmente parar internado num psiquiatra ou indo a um psicólogo. Mas o psicólogo é mais soft. Esse aí, eu acho que ele não vai conseguir resolver esses problemas, mas o psiquiatra possivelmente sim, com alguns medicamentos. Mas tu precisas de parar essas dúvidas. Então, mesmo apesar de as técnicas que eu usei foi direcionada para este tipo de situações, para este tipo de experiências, isto pode ser usado para qualquer assunto, qualquer problema que qualquer pessoa normal e corrente tenha. Porque a sociedade hoje em dia está muitas dessas pessoas, e parece que não, muitas pessoas não sabem, mas eu já vi muitas estatísticas ou muitos relatórios, por assim dizer, de quantas pessoas andam a tomar antidepressivos ou medicamentos para a mente. Para a mente, quer dizer, para problemas mentais. Tá? Então, o problema é bastante sério. Se as pessoas estão a tomar medicamentos para problemas mentais, é porque as pessoas têm problemas mentais. Porque não conseguem controlar os pensamentos. E se tu não consegues controlar os teus pensamentos, os teus pensamentos te controlam a ti. E isso foi algo que eu aprendi durante estes anos, que se tu não controlas os teus pensamentos, os teus pensamentos te vão destruir. Porque, por exemplo, no meu caso, eu quero sempre chegar cada vez mais fundo. Então eu começo a pensar, será? A primeira coisa que tu tens que fazer é, não digas, será que isto é verdade? Será que não? Não faças isso. Não faças isso se não tiveres controle sobre o que estás a pensar. Tu podes fazer isso uma vez, 2 vezes. Se tu continuares a fazer isso durante muitos dias, o teu cérebro vai começar a chocalhar. Não vai, como ele não consegue interpretar se é verdade ou se é mentira, como não consegue chegar a um consenso, ele vai pensar que as duas são verdadeiras. Então, as duas realidades que tu tens na tua cabeça vão chocar. Hã? Isso é o que te vai meter em perigo. Quando tu começas a duvidar, será que eu estou doente? Será que não estou doente? Será que eu sou bonita? Será que eu sou feia? Será que os outros pensam nisto de mim? Será que não? Cada vez que começas a pensar, tu não metes um travão, vais começar. Possivelmente, a pessoa vai começar a ter um problema mental. Pode levar a um psicólogo ou a um psiquiatra. Porque já não vai conseguir distinguir a realidade da fantasia, da dúvida ou da realidade. Quer dizer, a dúvida está aí. Será? Então, eu, cada vez, e isto é muito importante, no princípio tu não vais notar nada. No princípio, a pessoa não vai notar que esse pensamento pode ser algo que te pode levar a teres uma doença mental ou problemas mentais ou problemas incómodos fala qualquer coisa, pronto, não interessa. Isto é algo que eu notei, quando o pensamento vem, há um certo tipo de pensamentos que quando vem, tu
notas, vamos lá ver. Isto, eu não, é assim, peço desculpa porque eu simplesmente veio uma ideia de fazer este vídeo e sentei-me aqui e nem sequer trabalhei a informação. Então, tudo o que está a vir são as memórias, não é? A informação que eu tenho na cabeça. Se um pensamento... Existem certos tipos de pensamento que vêm e ficam. E tu tens que estar consciente. Tu, antes de um problema, desse problema acontecer, antes de que o problema se torne sério, tu tens que ser consciente dos teus pensamentos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, se tu já estás a ter um problema destes, a primeira coisa que tu tens que saber é: stop. Para. Vai vir um pensamento. Isto foi algo que eu aprendi há mais de 25 anos atrás. Quando eu andava a estudar o poder da mente. Então, eu aprendi muita coisa naquela época, na minha época dourada. Eu agora, depois da era negra, a era escura, dos 30 aos 43 anos, foi a minha era escura, em que eu tive que aprender outras coisas que não têm nada a ver com isso. É o que eu digo, época dourada, época escura, morreu ali na época escura. Mas pronto, retrocedendo aí para a época dourada, em que tudo era maravilhoso, em que eu aprendia tudo de uma maneira muito fácil, as coisas aconteciam de maneira milagrosa. Mas agora, pronto, não interessa. Nessa altura, eu aprendi muito sobre o poder da mente, eu tinha muito controle sobre a mente, eu fazia muitos exercícios sobre o controle da mente e sei como parar os pensamentos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter de ser conscientes dos pensamentos. Qual é o exercício? O exercício é: eu vou estar calmo, vamos lá, tendo em princípio que tu tenhas algum tipo de problema que vocês achem que já está a acontecer qualquer coisa. Se está a acontecer alguma coisa, né? já estás a sair um bocadinho fora do controle, já não estás a ter paz mental. Então o que nós vamos fazer é ficar conscientes dos nossos pensamentos. Primeira coisa que uma vez que nós, temos pensamentos, eu sou consciente dos meus pensamentos, certo? Certo. Agora eu vou estar atento aos pensamentos que vão entrar na minha mente. Quais são pensamentos? Eu vou dizer assim: o que é que eu vou fazer hoje para comer? Pronto, não é nada de especial. Mas se for um pensamento desses que já me está a preocupar, ou pelos meus filhos, porque tudo se pode tornar excesso. Essa coisa de estar sempre preocupado com meus filhos e estar a sofrer, ai meu Deus, eu sofro tanto pelos meus filhos, essas coisas estúpidas, isso tem a ver com os pensamentos que vão entrar. Então, lembrem-se que esse problema que muitas mães têm e que muitas pessoas têm, tem a ver com os pensamentos, um atrás do outro, sobre esse problema. Isso pode ser mas pronto, isto pode ser de memórias, programas que a pessoa já tem, ou que herdou dos antepassados, ou do que seja, mas nós podemos pará-los. Uma vez que tu vejas que esse... Primeiro tens que identificar o problema, não é? Que problema é que tu tens? Uma vez que tu já sabes qual é o problema, qual é o assunto a tratar, o que é que está a te incomodar, o que está a fazer com que tu não estejas bem, então... Quando esse tipo de informação, esse tipo de pensamento entrar na tua cabeça, eu digo: stop! Para aí, para. O que é que estás aí a fazer? Não alimentes o pensamento. Quando o pensamento vier, paras. Stop! Tu és o polícia. Certo? E agora estavam a vir outras informações sobre outras coisas que têm a ver com... Já fugiu, mas não importa. Eu já daqui a pouco já apanho. Estou a dizer que tudo, por exemplo, os ciúmes, esses ciúmes doentios que a pessoa tem, isso é normal? Claro que a pessoa muitas das vezes tem que ir a um psicólogo ou mesmo a um psiquiatra.
Quando os ciúmes é tão doentio que até a própria pessoa, muitas das vezes, é capaz de pensar em matar a pessoa ou se matar a si. Então já temos aqui um grave problema. Um gravíssimo problema. Porquê? Porque começa aqui dentro, nos pensamentos. Então, antes de que chegue até a esse ponto, nós temos que travar o pensamento. Então, se tu és uma pessoa ciumenta, tu és uma pessoa controladora, a primeira coisa que tu tens que fazer é estar consciente: eu tenho este problema. Aqui existe um problema. Auto, stop, eu quero mudar. Certo? Se tu não queres mudar, se tu não és consciente do teu problema, então tens um gravíssimo problema que vais ter. Alguém vai ter de resolvê-lo. Ou né, vais ter de andar com ele sem saber, né? Mas no momento em que tu és consciente, eu tenho um problema, eu tenho que pará-lo, ou eu tenho que procurar ajuda, né? Porque uma vez que tu reconheces o problema, tu já o identificaste. Espera aí, há aqui alguma coisa errada, né? O problema realmente é quando a pessoa não sabe que tem o problema. Que pensa que os outros é que têm o problema. Isto é como um alcoólico. Não, eu consigo parar quando eu quiser. Mentira! A pessoa não pode parar quando quiser. Ele gosta de beber. O seu corpo já está viciado. Isso é uma negação, né? Quando vem o pensamento, tu dizes stop, stop, porque tu já o reconheceste. Esse pensamento, por muito que vocês queiram ou não, ele vai tentar entrar uma e outra vez. Lembrem-se, esse pensamento vai tentar entrar. Ele não está dentro de ti. Parece. Desde o meu ponto de vista, o pensamento parece que está dentro de ti. Mas não, ele vem de fora. Não sei como é que isso acontece, mas ele surge. Porquê que ele surge? Não sei. Porque, pronto, tem uma ligação. Existem certas coisas que eu desconheço como é que elas acontecem. Mas que elas acontecem. Pelo menos da maneira como eu vejo as coisas, eu já estive a analisar. Agora, há pouco tempo, eu estava a tentar entender uma determinada informação e eu quando medito, eu entro muito em estados de consciência fora deste mundo, né? Já saio daqui, saio do meu estado, daqui do meu ser, daqui do meu eu, e depois, o que é que acontece? Depois, quando saio da meditação, depois, para voltar outra vez ao que eu era, demora um bocadito. Então, muitas das vezes, quando começo a pensar em certas coisas, que não tem nada a ver com este mundo, tem a ver com a interpretação, sim, do mundo, como é que as coisas funcionam, de repente vem-me assim uns pensamentos esquisitos, eu já anotei, ele vem e depois quer que eu fique na dúvida. E eu, como já sei interpretar esses pensamentos, eu paro logo. Porquê? Porque eu já sei que se eu alimentar... Porque o problema é que a pessoa vai alimentar o problema. Vai alimentar esse pensamento. E quando esse pensamento... Se esse pensamento for mal para ti... Por exemplo, se tu estiveres a pensar em criar um negócio, então vem um pensamento e tu podes trabalhar nesse pensamento para que chegas a certas conclusões, né? A certas soluções, até ideias. Mas se for um pensamento ruim, um pensamento que vai fazer com que distorcione a tua realidade deste mundo, aí já é mau. Então é preciso ver que tipo de pensamentos tu estás a alimentar. Se a mulher tiver dúvida do marido, né, dos ciúmes, ou o homem, o pensamento vem e começa a alimentar. Tu alimentaste esse problema, não está a acontecer nada com o teu namorado ou com a tua namorada, não está a passar absolutamente nada. Só que tu começa a alimentar, o homem chega a casa ou sei lá, tu encontras e é só discussões por todos os lados. Né? É só
essa parte emocional que todos nós temos. Isto são pessoas do grupo número 2. As pessoas que são emocionais, que não conseguem controlar as suas emoções ou não são conscientes das suas emoções. Pessoas do nível 2 de consciência. E é o que não falta por aqui. E também no nível 3 também há muitos. Mas eu acho que do nível 3, entre o nível 2 e o 3, acho que está quase a par. Mas pronto. A técnica mesmo é ser consciente. Quando o pensamento vier, stop. Quem tu és? O que é que queres? Este pensamento é meu? E tu ficas quieta, quieto, tenta ouvi-lo. Ele não vai dizer nada porque ele não tem, porque és tu que estás a tomar conta disso. Então, ele vai-se embora. Passado pouco tempo, vai voltar outra vez. Tu, stop. Quem está aí? Quem está a pensar? Eu não sou. Então quem é? Esta é a melhor técnica para parar este tipo de pensamentos doentios. Antes da pessoa entrar com distúrbios mentais, que podem se agravar, vocês façam isto. E isto cabe para toda a gente. Não é que isto acontece, este tipo de pensamentos, muitas das vezes, acontece mais frequentemente daquilo que nós pensamos. Só que às vezes nós esquecemos desse pensamento. Quer dizer, como se ele não chega a causar prejuízos. Muitas das vezes nós temos tantas coisas para pensar que esse pensamento não tem força. Mas o que é que acontece quando nós ficamos obcecados só com uma coisa? Como pode ser mesmo a parte dos ciúmes com a pessoa. Com qualquer tipo de ciúmes, já? Pode ser, ciúmes já há muitos, já? Quer dizer, em termos de direcionamento. O que é que vai acontecer? Se tu só te focares em um pensamento, só isso vai crescer, e depende daquilo que tu pensas, do teu problema. Eu estou a falar, se for algo que tu tenhas que aprender, que tu tenhas que trabalhar para ti, é um trabalho que tens que fazer, né? Isso tem a ver com o teu trabalho. Até mesmo em termos de trabalho, quando a pessoa começa a pensar muito no trabalho, a pessoa chega a uma coisa, tem esgotamento cerebral ou esgotamento mental. E eu já conheci uma pessoa que teve esgotamento mental e a pessoa parece um bebê, um adulto de 40 a 45 anos, e ele parece um bebê, um autêntico bebê, até se baba. Ele não sabe, ele está esgotamento cerebral, a pessoa parece, é um bebê autêntico. Então vocês também têm que ter cuidado também com os excessos. Não é? Excessos de pensamento. Quando a pessoa está muito preocupada por uma coisa. Mas o assunto aqui deste vídeo, apesar destes exercícios, estas instruções, também se pode colocar nesses casos, né? Quando as pessoas ficam obcecadas por algo, ficam preocupadas, que levam o nosso cérebro ao esgotamento. Mas isto está mais, o que eu estava a falar era para a esquizofrenia, para essas alucinações, já sai da realidade. Quando uma pessoa começa, por exemplo, vamos pôr outros casos, a pessoa começa-se a olhar ao espelho e diz: eu estou magra, eu estou gorda, quando a pessoa está magra. É assim, se a pessoa pensar isso uma vez, ok, está-se bem, não se passa nada. Quando já começa a ser um pensamento permanente, vai causar esquizofrenia. O que quer dizer que vai distorcer a realidade. A pessoa olha ao espelho, está a ver uma coisa que não é real. Então, o que é que lhe fez pensar assim? Foi
a pessoa alimentou uma memória, um pensamento que lhe está a surgir, não parou, o pensamento tomou posse da sua realidade, distorcionou a sua realidade e já deixou de ser ela. Deixou de ser aquela pessoa. Distorcionou totalmente a sua realidade. E por isso, depois tem que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra, porque pode chegar até certos estados em que a pessoa anda com 35 quilos, pronto, já quase para ir para a cova. Porquê? Por causa de um pensamento distorcionado da realidade. Não consegue, a pessoa não consegue. Vamos lá ver, a pessoa acredita que esse pensamento é real. E a pessoa deixou-se programar. Uma vez que esse programa entrou dentro e não houve travão, não houve análise, não houve consciência do que estava a acontecer, o que é que vai acontecer? Vai tomar posse do seu ser. Evidentemente, eu estava agora aqui já a pensar noutras coisas, mas evidentemente existem problemas, todos nós temos programas. Eu tenho programas destes que de certa forma me incomodam, mas também não me estorvam muito. Tá? E todos nós temos, tá? Todos nós temos. Por exemplo, vamos por aí casos de pessoas que também têm fobia social, não saem à rua, ou têm pouco contacto com as pessoas. Onde é que está esse programa? Está aqui. Quando vêm esses pensamentos, se tu quiseres trabalhar nisso, dá para trabalhar. Mas se tu não quiseres, tu também não trabalhas. Se não te incomodar, não se passa nada. Mas agora, se a coisa se tornar séria, desde o ponto em que tu não sais do teu quarto, como eu já vi muitos documentários dos chineses ou japoneses que não saem do seu quarto durante anos, então já existe um gravíssimo problema. Tudo começou com um pensamento. Um pensamento que depois se tornaram milhares, milhões de pensamentos. Que depois se tornou em um gravíssimo problema mental. Distorcionando toda a sua realidade. Então, vamos lá recapitular um bocadinho. Como é que nós saímos desses estados? Nós temos que trabalhar, hein? Nós temos que trabalhar. Isto não é algo... Se não te incomoda, perfeito. Se não te incomoda, perfeito. Há coisas que não nos incomodam. Nós sabemos que temos um problema, mas não nos incomoda. Sabemos que tem esse pensamento, apesar de ser vago, não nos incomoda. Sim, senhora. Mas, se for algo que já começa a impedir-nos de ter uma vida normal, então aí já é um problema sério, bastante sério. Dependendo. Mas estamos a falar agora de sair desta realidade, distorcionar a realidade em que a pessoa vive e levando-a a excessos, né? A problemas sérios. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ser conscientes. Nós temos que ser conscientes do nosso problema. Nós temos que reconhecer o nosso problema. Seja ele qual for, se nós estamos... se nós começamos a ver esse problema, se nós o reconhecemos, ok. Depois, o que é que nós vamos fazer? Nós já somos conscientes, ok, eu tenho um problema. É saber quando os pensamentos entram. Porque tu já começas a ver o problema. Ok, eu tenho este problema, já surgiu. Prontos. Agora, vai-me entrar esse pensamento. E tu, stop. Quando o pensamento vier, quando ele surgir dentro de ti, quando tu estiveres em silêncio, quando tu começares a duvidar, quando tu estiveres na cama a dormir e vem-te o pensamento, será que isto é verdade? Será que não? Será que ele me ama? Será que... O que seja. Stop. Já te vi. Estás aí. Ok, stop.
Stop! O pensamento vai querer continuar. Stop! Quem está aí? Sou eu que estou a pensar? Não. Então quem é? E o pensamento vai embora. Ele vai querer vir outra vez. E tu, stop! Quem és tu? Eu não sou este pensamento. Então quem é? Quem está a pensar isto? Mais uma vez. Sempre. Cada vez que esse pensamento tentar surgir dentro da tua cabeça, stop! Quem está aí? Eu não sou. Quem pensou isto? Se eu não pensei isto, quem pensou? Este pensamento, que antes era um egrégor dos grandes, porque tu alimentaste esse pensamento, ou pode ser que tu tenhas te ligado a qualquer informação que anda por aí, ou informação, programas que tu não sabias que tinhas, e começa a surgir um problema. Foi ativado esse problema. Então há que pará-lo antes que ele te consuma por completo. É preciso trabalhar? É preciso ser uma pessoa consciente? Antes que a gente tenha que ir ao psicólogo ou ao psiquiatra. Eu passei por isso, sozinho. Sei como é que as coisas funcionam. Isto da suposta espiritualidade e expansão de consciência nos leva para certas realidades que nós... se o cérebro não consegue encaixar bem as coisas, assimilar, começámos a ter esse tipo de dúvidas, esses pensamentos, e eu estava a estudar, porque eu sou uma pessoa bastante consciente desses pensamentos, então eu estava a analisar os pensamentos. Então cada vez que surge isto, começa a acontecer isto. Então eu paro logo. O que é que estás aí a fazer? Este pensamento não é meu. Vai embora que agora não é tempo de eu coisa. Então o que é que eu faço? Eu deixo uma semana. Eu paro uma semana, não penso nada. Cada vez que eles querem eu paro. E quando eu vejo que já estou perfeito, então eu digo, já posso voltar a pensar, a aprofundar neste assunto. Já posso tentar criar as minhas teorias. E nós muitas das vezes, e isto é algo que agora veio outras, o bom disto é que tenho tantas memórias cá dentro que depois começam a vir muitas ideias. E, por exemplo, a parte dos conspiranoicos, da Terra plana. As pessoas consomem tanto essa Terra plana, ou extraterrestres, ou... Vamos lá ver... Não sei, as hipnoses regressivas dos reptilianos, dos Anunnakis, dos Pleiadianos, toda essa esquizofrenia aí, que nos mandam aí nas redes sociais, aí no YouTube, as pessoas consomem e depois começam a sair da realidade. Porquê? Porque estão a consumir constantemente isso, estão a ser programados, e depois não sabem o que é verdade e o que é real. Mesmo sem provas, as pessoas acreditam. Apesar de haver experiências e de certas coisas, como o da Terra plana, existe muito tipo de experiências que fazem para tentar demonstrar. Ok, perfeito. Mas quando chegam aquelas partes das teorias da conspiração que te levam à fantasia, que te levam a imaginar, aí está o problema. Tenham muito cuidado, vocês conspiranoicos, porque depois vocês repetem uma realidade que vos deixaram programar. Vocês se deixaram programar e vocês acreditam nessa porcaria. Por exemplo, os Pleiadianos. Os Pleiadianos só apareceram em 1970, por aí. Antes disso, ninguém sonhava com Pleiadianos. Ninguém tinha experiências com os Pleiadianos. Ninguém. Eles só começaram a surgir no ano de 1970. E depois disso, como depois começaram a falar isso aí se calhar em revistas, em jornais ou em qualquer revista especializada, muitas pessoas foram vendo essas revistas e essa realidade se tornou parte deles.
depois já começaram a sonhar com os pleiadianos, a canalizar com os pleiadianos, quando eles nunca tinham existido antes de 1970. O que é que aconteceu? Antes não existiam. Só existiram depois de 1970, quando alguém inventou isso. Porque isso é uma invenção. Procurem aí na internet e vocês já vão ver quem é que foi que inventou essa teoria dos pleiadianos. E a partir daí, toda a gente, aí os da nova era, os pleiadianos, os arturianos. Bastou uma pessoa começar a falar dos arturianos e depois outras pessoas viram esse vídeo e também já se começaram a canalizar com os arturianos. Falaram da fonte criadora. Bastou um falar da fonte criadora e depois os outros, por esquizofrenia, por assim dizer, adjuntaram à sua realidade a fonte criadora. Então, o que é que eu digo sempre nos meus vídeos? Confia desconfiando. Porque é assim que as coisas acontecem. As pessoas que estão dentro das religiões chegam a um estado parecido à esquizofrenia, aonde as pessoas pensam que aquilo que aprenderam, esses programas, essas memórias, essa informação, é verdade. Então essa pessoa pensa que aquilo é real. É real, para ela é, mas para as pessoas que não estão dentro dessa religião, isso não é real. Não é. Vocês sabem, por exemplo, os islamistas, alguns os radicais, o que é que fazem? Casam-se com criancinhas de 5, 6, 7, 8 anos. E os outros são todos impuros e temos que os matar. E o que é isto? Esquizofrenia programada. Como sacar isso? Algo que já está enraizado desde criança. É quase impossível. Impossível tirar esses programas que são programas de raiz. Que foram implementados enquanto a criança ainda não tinha 6 anos. É quase impossível sair dessa esquizofrenia. Então, como vocês veem, meus amigos, aqui há muito que se lhe diga. Mas, vocês já sabem, se vocês, prontos, fazendo estes exercícios, vocês podem poupar muitos problemas emocionais, muitos problemas mentais. Basta parar os vossos pensamentos. Eu sei que muitas das vezes é difícil, porque nós temos as nossas emoções juntamente com os nossos pensamentos e depende do problema, mas eu estou a falar do problema de algo que se vai tornar um problema. Por exemplo, alguém morreu. A primeira coisa, quando alguém morre, na tua família, alguém que tu gostas muito ou um amigo, é fazer, como é que se diz em português? El duelo. Eu não sei como é que se diz. Agora apareceu-me em espanhol, mas... Prontos, vocês têm que fazer aquela parte do desapego, da aceitação de que a pessoa morreu. Certo? Se a pessoa não fazer esse desprendimento, o pensamento vai vir. O pensamento, a pensar. E se ele estivesse vivo? Eu sinto tanta falta dele. E sempre tu começas a alimentar sempre esses pensamentos, e ele vai se tornando grande, depois vai se tornar tão grande que se vai tornar um problema para ti e para as pessoas que estão ao teu lado, porque as pessoas que estão ao teu lado vão ter de levar contigo, vão ter problemas contigo. E depois é a coitada, ela está a passar pelo duelo, Então, isso é um problema, claro que é, para todos. Porquê? Quando vier esse pensamento, porque tu estás apagado, a pessoa está apagada emocionalmente, mentalmente, essa pessoa. Quando vier esse pensamento, stop! Eu já reconheço isso, eu sei que tenho um problema, eu sei que este pensamento que está a vir, este egrégora emocional, mental, o que seja, está-me a incomodar, está-me a perturbar a minha paz mental, o meu espírito, a minha maneira de atuar. Então, stop!
Só que quanto maior for quanto mais força tiver esse pensamento, tanto emocional como mental, mais difícil vai ser pará-lo. Mas tu vais conseguir, vais. Sempre que digas stop. Quem és tu? Eu não sou. Quem pensou isto? Fui eu? Não. Então quem foi? Ele? Desaparece logo. É que desaparece logo. Ele morreu logo ali. Depois ele vai embora. Depois depende de ti. Tu é que tens que fazer o esforço. Hã? Aquela pessoa que está ali, que não consigo comer, estou magra, ninguém gosta de mim. Tu é que tens que parar os teus pensamentos. Tu tens que escrever aqui, numa tabelinha, escreves tudo. Quais são os meus pensamentos? E tu já sabes. Uma vez que tu identificaste esses pensamentos ruins, stop. Cada vez que eles vierem, stop. Quem és tu? Eu não sou. Então quem é que está a pensar estes pensamentos? Então aqui há qualquer coisa errada. Stop. Acabou. Bem, meus amigos, não sei se vocês entenderam bem o vídeo. Como eu já vos disse ao princípio, eu não sou nenhum esperto, mas o que conta para mim é a minha experiência. Para mim deu resultado. Também a informação que eu li em muitos livros, nas práticas que eu tive, e sei que dá certo, dá resultado, e também sei que é difícil para algumas pessoas reconhecer o seu problema e ser consciente. Um dos principais problemas é que a pessoa não é consciente. E se a pessoa não é consciente do seu problema, ou ela sabe desse problema, mas o problema é tão forte que essa pessoa não consegue desprender, e aí já está numa fase muito avançada, aí já é preciso procurar os psicólogos, é preciso procurar ajuda. Possivelmente sim. No meu caso não foi preciso, mas eu tive que passar primeiro pelas brasas. Então eu recomendo procurar ajuda, ou pessoas de suporte, pessoas que consigam te ajudar, consigam estar aí para ti durante um certo período de tempo, para que tu consigas te levantar, né? Isso, pronto, cada um procura a forma de se tratar, né? Então, meus amigos, se vocês gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Se não gostarem, deixem o vosso dislike. Deixem aí nos vossos comentários o que é que vocês acham. Se vocês já tiverem esse tipo de problemas, que tipo de problemas vocês têm, porque todos nós temos esses problemas. Em maior ou menor grau, às vezes nós temos. Então, não vamos nos meter lá no topo, porque a realidade é a realidade e tentar distorcionar essa realidade é ignorar que podemos ou temos um problema. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.